Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Aqui estamos no canal e Família, dando sequência ao estudo da lição, a terceira lição do trimestre. E hoje, segunda-feira, 15 de janeiro, o tema O Senhor Reina. É muito gratificante para nós estamos esperançosos e alegres com esse estudo, ele tem nos abençoado ricamente, esperamos que você também esteja sendo abençoado com essas mensagens de esperança, e juntos vamos estudar esse tema. Antes, porém, vamos pedir a presença de Deus conosco. Oremos. Santíssimo Pai, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que teu Espírito em nós nos conduza, querido Deus, nesse estudo, no aprendizado e na prática desses ensinamentos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dando início ao estudo dessa segunda-feira, O Senhor Reina, nós seguimos com a compreensão do tema geral. Estamos estudando nos Salmos e nesta semana o título é o mesmo do título dessa segunda-feira, O Senhor Reina. E nós vamos levados a compreender esse reinado, essa soberania, esse governo de Deus a partir da sua criação. Estudo que nós realizamos ontem, né, falando sobre a criação, Deus como criador. E nesse estudo nós trabalhamos Deus como governante, como soberano. A lição abre esse estudo de hoje trazendo algumas expressões que aparecem ali nos Salmos, fazendo referência a esse governo, a esse reino de Deus. E ela cita aqui, reina o Senhor, ela traz aqui também de luz, se cobriu como um manto. Então, são metáforas, são expressões que falam dessa soberania. No finalzinho do segundo parágrafo, vai dizer assim: essas metáforas exaltam o poder e o esplendor do rei, e elas foram cuidadosamente escolhidas para expressar a grandeza de um Deus que está além da compreensão humana. É claro, a divindade de Deus, a sua soberania, está além da nossa compreensão. Como seres humanos, mortais, pecadores, a nossa mente não consegue alcançar toda a dimensão desse Deus. Mas algumas orientações, algumas informações, um pouco desse esplendor, dessa soberania, nós conseguimos alcançar no entendimento desses salmos. Tudo que é preciso para nós nos relacionarmos, né, Júnior, com esse Deus criador, esse Deus que reina, nos é revelado, nos é colocado à nossa disposição. E nesse estudo, a lição nos traz a pergunta número 2. Leia o Salmo 97. O que caracteriza o reinado do Senhor é a primeira parte da pergunta, e traz como referência o Salmo 97, o verso 2 e o verso 10. A segunda pergunta: qual é o domínio do seu reinado? Salmo 97, verso 1, 5 e 9. Então vamos para a primeira referência, que é Salmos 97. Nós escolhemos o versículo 2 para responder a pergunta. Diz assim: Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. A segunda referência que nós escolhemos é o Salmo 97, o versículo 9, para responder a segunda questão da pergunta. Diz assim: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu estás muito acima de todos os deuses. Então, a partir dessa leitura que o Alexandre fez, nós vamos deixar aqui a nossa sugestão de resposta. Mas em casa é importante você ler o Salmo 97 completo. A nossa sugestão de resposta é a seguinte: justiça e juízo caracterizam o reinado do Senhor, que governa sobre toda a terra. Na sequência, a lição vai trazer exatamente isso, as características desse reinado. Então é importante a leitura dos textos para nós termos essa compreensão. A lição vai dizer aqui que o governo do Senhor, ele é demonstrado nas obras da sua criação, da salvação e do juízo. Então, no decorrer da semana, nós vamos passar por esses pontos. Nós já vimos um Deus criador, já estudamos sobre isso.
e vamos continuar estudando sobre um Deus salvador e um Deus que é juiz. Então a lição estabelece aqui algumas características desses reinos baseados nos salmos. Os salmos vai dizer, por exemplo, que esse reino ele é uma realeza sobre o mundo inteiro. Então ele reina sobre todas as coisas, sobre todo o mundo, né? Outra característica é que é um Deus eterno, um reino eterno, né? Outra característica, o reino do Senhor é estabelecido na misericórdia, na justiça e retidão, e traz ordem e estabilidade ao mundo. Nós vimos também que Deus ele cria, mas ele sustenta também, ele mantém em ordem esse mundo. Outra característica também é que toda a criatura louva esse Deus, né? A lição vai dizer que os adoradores, tanto celestiais quanto terrenos, louvam a Deus. Então aqui a lição ela nos trouxe essas características desse reinado que nós vamos estudar na lição de hoje. E assim, prosseguindo o nosso estudo, nós estamos estudando o livro de Salmo, e o livro de Salmo é que apresentam Deus com essas características. O Alexandre considerou aí que os adoradores, tanto no céu e na terra, são unidos em reconhecimento na soberania de Deus. Mas a terra é uma parte da criação de Deus que se rebelou contra Deus. Então, existem pessoas, e muitas pessoas, nós sabemos disso, que zombam de Deus, da autoridade de Deus, que não reconhece Deus como Senhor de sua vida, como controlador da sua criação, e que essas pessoas não entendem, muitas vezes, ou na maioria das vezes mesmo, não entendem da maneira que nós entendemos, e por isso desafiam a Deus. E os salmos retratam isso também, porque nós já vimos que os salmos são expressões da experiência humana. Os salmistas viveram isso, eles tiveram contato com essa realidade. Então, existem pessoas que desafiam e zombam da soberania de Deus. Mas também o estudo da lição, ele coloca que Deus está no controle, nós já vimos isso. Deus tem o controle sobre todas as obras da sua criação e também está julgando isso. E em certo momento, isso terá um basta. Deus vai criar novos céus e nova terra e vai reinar sobre tudo isso. E o salmista nos traz uma mensagem de esperança que Deus resolverá essa questão de maneira justa e definitiva. E a lição finaliza exatamente com essa esperança. Essa é a nossa maior esperança. O estabelecimento desse reino, esse reino eterno. A lição vai dizer que, pela fé, o povo de Deus se alegra com essa esperança, com esse reino eterno, né? A inauguração. A lição diz que esse reino foi inaugurado junto com o ministério de Cristo, o ministério redentor, e ele vai se consumar na sua volta. Então, que eu e você possamos nos alegrar, né? E ter essa esperança de que muito em breve esse reino será estabelecido.